É bonitinha essa imagem, né? Eu não sou muito sensível a essas coisas, mas eu gostei. Acho que talvez tenha me remontado alguns pensamentos ainda de criança, né? Que toda criança, ela sonha em voar. Talvez se nós pudéssemos escolher alguma coisa e que nós viéssemos fazer que foge do natural, talvez voar sozinho, com autonomia, seria a maioria das escolhas. Mas é interessante isso. Mas quando nós falamos e vemos essa imagem, nós projetamos alguma coisa a respeito de sonhos, de ir mais alto, de ir mais profundo, de ir lugares as quais muitas vezes os nossos pés não alcançam. Então nós precisamos ter essa compreensão. Quando nós chegamos também a essa fase do ano, nós começamos a pensar e fazer uma avaliação de tudo aquilo que nós vivenciamos. Então, se você colocasse aí a tua vida dentro dessa linha imaginária, considerando os pontos altos, considerando os pontos baixos e fazendo talvez uma ligação entre eles, seria muito interessante a gente fazer essa avaliação de tudo aquilo que nós temos exercido. Talvez você coloque aí, nas múltiplas escolhas que são possíveis, você colocaria a tua condição relacional, como a tua família estaria dentro desse quadro, a tua vida profissional também, como que ela se encaixaria em cada um desses momentos, a tua vida espiritual, o teu ministério, os teus sonhos, e é sempre muito prudente lidar com isso. Talvez se nós mudássemos um pouco, em vez de colocar aqui os meses dos anos, nós colocaríamos aqui, talvez a avaliação dos últimos 10 anos, os últimos 7 anos, como seria tudo isso? Como se enquadraria você dentro dessa perspectiva, considerando um gráfico de altos e baixos dentro do teu ser? Eu imagino que seria mais ou menos assim. A nossa vida seguiria os altos e os baixos constantemente. E se nós tivéssemos de novo a condição de colocar ali um gráfico desse só para a nossa vida espiritual, um gráfico desse só para a nossa vida espiritual e colocasse no mesmo slide, talvez a gente ficaria num emaranhado de situações, porque é assim mesmo. Nenhum crescimento natural, ele acontece de forma apenas progressiva. Na verdade, nós vamos caminhando assim. Há alguns especialistas, inclusive, que dizem que esses pontos que nós consideramos os baixos da nossa vida, são os momentos que nós temos que fazer a retomada. Eu tive uma vez num seminário sobre crescimento de igreja, e o pastor, muito experiente, dizia isso, que o crescimento é assim. Ele não é numa linha reta. Até porque quando parece que está acontecendo algo baixo, é o momento que nós estamos assimilando. Quer ver só? Quantos aqui já andaram de bicicleta antigamente aqui em Vilhena? Até eu. Antigamente não andava de bicicleta. E era bom, o negócio era ter uma bicicleta. Depois que você teve sua moto, você quis andar de bicicleta? Óbvio que não. Depois que você teve o seu carro, você queria a tua moto? Principalmente no dia de chuva? Não. Então tudo isso são processos que a gente tem de assimilação. E o nosso ser, instintivamente, pede uma coisa maior. Isso não é ruim, desde que a gente entenda toda essa transformação que ocorre em cada uma das nossas vidas. Então não se assuste se você está num momento de baixa. Na verdade, eu quero repetir aquilo que disse no início do culto. A grande dificuldade de nós brasileiros é que nós detestamos o sofrimento e as dificuldades. Eu não estou dizendo que você tem que amar o sofrimento e a dificuldade, mas você precisa entender que sofrimento e dificuldade faz parte da tua vida e trabalha o teu caráter. E nós precisamos aprender a lidar com isso. Então todos nós lidamos com isso. Até porque, se a nossa vida não for altos e baixos, se nós tivermos uma linha retilínea, significa o quê? Morreu. Se o negócio está estabilizado aqui, dentro do eletrocardiograma, significa que você morreu. Então é plenamente natural que nós lidemos. Ou toda hora você está animadão para fazer as coisas, ou toda hora você está animado para trabalhar, para estudar. Nessa época do ano, poucas pessoas estão muito animadas para estudar, né? Mesmo para trabalhar, estão pensando em férias. Mas, na verdade, nós vamos lidando todo esse processo, toda essa ação nas nossas vidas. Há um pastor chamado Josué Campanhã. Ele fala muito sobre liderança, ele fala muito sobre ministério, sobre o projeto de vida que nós temos que consolidar na nossa vida. E ele entende que todo esse processo
é uma saga, e essa saga é que identifica quem é herói. Eu não sei como que você pensa sobre herói, até porque os filmes de hoje em dia, o herói tem um papel um tanto diferente como há alguns anos atrás. Mas seria muito difícil você imaginar um filme de um Superman, por exemplo, em que ele passe o início ao fim, vencendo todas as batalhas de forma fácil. Então, o grande desafio de um roteirista é colocar na história, inserir naquela história, as dificuldades que vão colocar o Superman, por exemplo, numa grande enrascada. Porque só é herói porque venceu uma grande dificuldade. E é interessante que a Bíblia coloca que aquele que perseverar até o fim, esse será vencedor. Então, quando nós projetamos o ser vencedor, o vencer na vida, significa a condição dada por Deus a ultrapassar todos os obstáculos. Então, Josué Campanhã coloca a vida, a jornada de herói, nesse gráfico, que se inicia no momento da vida, no momento em que a gente se define como pessoa, e vai até o fim. Mas olha isso, eu queria que você prestasse bem atenção nesse gráfico, porque invariavelmente a nossa vida em algum momento se ocupa ali. De novo, você pode fazer a tua vida dentro desse gráfico de um modo geral. Você pode visualizar aqui a tua vida emocional, sentimental dentro desse gráfico. Você vai poder observar e identificar a tua vida profissional dentro desse gráfico. Eu vou falar mais na questão ministerial, mas eu queria que você abrisse o leque de possibilidades para que você possa entender isso. Então, num ministério, começa a partir de um chamado, a partir de um momento que nós somos vocacionados. E se você entender bem, no âmbito bíblico, todo personagem bíblico que foi chamado a fazer alguma coisa, a primeira coisa que ele agiu foi de uma forma mais cética, de uma forma mais contida, porque ele manifestava a partir de um momento de dificuldade. Eu próprio já sinalizei isso diversas vezes aqui neste lugar, que quando eu fui chamado, quando eu me senti vocacionado por Deus, tive uma experiência com Deus para ser pastor, a minha primeira ação foi: por que eu, Senhor? Eu sou tímido, eu não consigo falar direito, eu tenho dificuldade de encarar as pessoas. Por que Deus está me chamando a isso? Moisés, na Bíblia, quando ele foi chamado, ele disse: olha, Senhor, eu sou pesado de língua. Jeremias, quando foi chamado por Deus, ele disse: olha, Senhor, eu não passo de uma criança. Isaías, quando foi chamado por Deus, ele disse: Senhor, o meu povo tem lábios impuros, os meus próprios lábios são impuros. Por que tu está me chamando a isso? Então, todas as vezes que nós temos um grande desafio, nós temos a primeira atitude de ser cético. Por que eu? Será que eu tenho condição de fazer isso? Será que eu tenho condição de realizar isso? Será que Deus não se equivocou em me chamar para fazer alguma coisa? Mas aí o tempo passa e a gente começa a subir esse gráfico, produzindo alguma coisa. E logo, nós vamos se enchendo de entusiasmo. Porque como é gostoso quando a gente é desafiado a fazer alguma coisa e o negócio começa a dar certo. E é muito bacana que todas as vezes que nós estamos naquela empolgação inicial, as coisas dão certo, talvez até porque nós estamos empolgados por isso. Então a gente fica entusiasmado: eu vou fazer, eu vou ganhar o mundo. Esse é um pensamento que as gerações, e principalmente as gerações anteriores de jovens, tinha muito isso no coração. Nós vamos transformar o mundo, nós vamos ganhar o mundo, nós vamos abençoar todo mundo. Então o entusiasmo começa a acontecer. Acontece até o ponto que nós chegamos ao ápice. E quando o ápice acontece, a gente escuta até banda de música tocar. Não, nós estamos fazendo muita coisa, nós estamos aqui no topo, nós estamos produzindo muito, então a gente fica muito feliz, a gente começa um processo de celebração. Porém, quando passa o primeiro entusiasmo, a gente começa agora a ter as dificuldades. E as dificuldades vão nos jogando um pouquinho para baixo. Daí tudo aquilo que a gente tinha de entusiasmo, de tudo aquilo que a gente tinha projetado para coisas grandes, a gente começa a se questionar. Isso vai demorar mais tempo do que eu pensava. Achei que era só planejar, achei que era só começar a fazer, mas agora estou encontrando o meu primeiro momento de dificuldade. De novo, só para a gente sinalizar isso pode ser a tua vida relacional, isso pode ser a sua vida profissional, isso pode ser a tua espiritualidade, isso pode ser o teu ministério, o que eu tenho focado mais fortemente nesse momento. Mas não para, o negócio ainda vai descendo um pouquinho mais.
e aí os resultados não começam a aparecer como antes. Aquilo que estava de entusiasmo, aquilo que vai demorar mais um tempo, começa agora que os resultados não são tão visíveis assim, e a gente vai descendo um pouco mais. O trabalho começa a ficar penoso, começa a ficar duro o nosso trabalho. Parece que as pessoas não nos ajudam, aqueles que assumiram um compromisso conosco, depois nos deixam pelo caminho, pessoas que você aposta, acabam te deixando na mão, e você vai ter que ir aguentando tudo isso sozinho, validando, então o negócio começa a ficar meio difícil, até que a gente chegue a um ambiente de questionamento, e a gente se questiona, será que vale a pena tudo isso? Será que valeu a pena a formação que eu tive? Será que valeu a pena me dedicar a pessoas? Será que valeu a pena o trabalho todo, o esforço todo que eu produzi? Até chegar ao fundo do poço. E no fundo do poço é uma noite escura. E você percebe pela linha aí embaixo que às vezes ela demora um bocado. É o momento que a gente fica ali. É o momento que a gente fica se corroendo. É o momento que a gente fica ali num vazio, a gente não consegue ver esperança, a gente começa agora a ser envolto pelas circunstâncias das nossas vidas e nós vamos sendo tomados por tudo isso. Mas graças a Deus que depois da noite vem o dia e o negócio começa a reproduzir. E a gente então se decide recomeçar, ou começar agora procurando um ajuste novo na nossa caminhada. É aquele momento que talvez os mais velhos tiveram que fazer um redirecionamento de carreira, tiveram que fazer uma nova escolha profissional, que teve que voltar para a sala de aula, estudar um pouquinho mais, fazer uma pós-graduação para que tivesse uma condição melhor. É aquele momento que a gente começa assim, não, até agora eu caminhei como pai, eu caminhei como marido, mas agora eu preciso novamente um novo horizonte para que isso preencha o meu ser. Então, começa a ver os resultados, mas ainda são pequenos mediante tudo isso. Até que nós chegamos a um ponto, que não é o ponto mais alto até então, mas que a gente começa a dizer, valeu a pena. Eu sofri, eu passei por poucas e boas, mas agora valeu a pena. Estou vendo os resultados começam a saltar aos meus olhos, mas a alegria de pobre dura pouco, e a gente chega a um outro momento em que há uma pequena queda. E é interessante que nessa pequena queda é o momento mais plausível para que a gente venha desistir. Eu quero chamar a atenção para você nesse gráfico, porque pode ser que a gente já tenha enfrentado o momento mais duro da nossa vida, que a gente já tenha passado a noite mais densa e escura do nosso caminhar, mas o momento que a gente está propício a desistir é quando a retomada parece que dá um aspecto de queda, e é ali que a gente cai. E eu, olhando isso com carinho, eu apliquei isso na minha própria vida. Eu passei por muitas coisas na minha caminhada pastoral, mas o momento que eu pensei em verdadeiramente desistir foi num suposto ápice que eu tinha chegado. Porque às vezes a gente passa por esses momentos, a gente se cansa com esses momentos de aflição, e algumas situações de baixa nos fere, nos machuca gravemente, e a gente vem a pensar em desistir. E aí eu quero fazer um alerta para você. O mundo inteiro está num ambiente, num momento, que tudo está propício para que você venha desistir. Desistir da sua família, desistir dos seus filhos, desistir dos seus projetos, desistir dos seus sonhos. A vida toda, o ambiente todo está criado para que você venha desistir da própria vida, que você venha desistir de Deus, para que você venha se entregar. E esses momentos vêm num aspecto muito sutil, mesmo que a gente já tenha passado o pior momento das nossas vidas. Porque até nisso, quando os maiores momentos de dificuldade sobrevêm sobre nós, a gente precisa segurar alguém junto com a gente. E muitas vezes nós somos fortalecidos nesse ambiente. Se você é casado, pensa nisso. Qual foi o pior momento da tua vida conjugal? E você vai perceber que você já enfrentou, você já ultrapassou. Mas que frequentemente nós somos levados a pensar em desistir, porque parece que a gente não vai alcançar um outro patamar da nossa caminhada. Pensa na tua vida espiritual. Provavelmente você já enfrentou o grande obstáculo que você tinha na tua vida espiritual, mas somos tentados frequentemente a desistir quando a gente não consegue dar o salto de qualidade ou
nível a mais no nosso aspecto no nosso aspecto espiritual. Então nós precisamos estar muito atentos a isso. Mas dá uma olhada agora, novamente, nesse gráfico. Até nós chegarmos ao ponto, finalmente, o ambiente da vitória. Em qual momento você está? Claro que isso é muito pessoal, claro que isso é muito circunstancial, vai depender de qual área da tua vida você está colocando, mas, de modo geral, pensa aí, qual o momento que você está? Você está no momento de entusiasmo? Você está no momento que os resultados agora não são visíveis? Você está se questionando se vale a pena a tua vida, o teu trabalho, aquilo que você fez? Você está na noite escura? Você já ultrapassou a noite escura? Qual o momento que você está? É muito importante você ter essa clareza, porque isso é o diferencial para aquilo que você vai buscar de Deus para intervir grandemente na tua vida. Então, eu queria que você pontuasse tudo isso. Bom, a grande questão para nós também é entender agora o texto que nós lemos, o texto bíblico que fala da vida de José. Para quem ainda não conhece a vida de José, José é filho de Jacó, o penúltimo filho de Jacó, filho homem de Jacó. E ele então é alguém muito bem quisto e predileto de Jacó, porque ele se tornou um grande milagre, além de ser fruto da esposa a qual ele amava. E José passa por poucas e boas na sua vida e é tido como vitorioso porque chega a ser governador do Egito. E quando ele é governador do Egito, ele proporciona alguma coisa muito grande, que é, ao prever 7 anos de vacas gordas e 7 anos de vacas magras, ele cria um sistema a qual ele consegue guardar muito alimento naqueles 7 primeiros anos de fartura, e quando vem a grande fome assolando aquela região, ele é aquele que tem a condição de alimentar todo o povo. Então é alguém muito bem sucedido. Mas quando eu falo para você aqui da onde ele veio, da onde ele vai, parece que nada acontece nesse inteirinho. Mas na verdade José passa por tudo isso que nós estamos vivenciando. Então eu vou chamar você, de novo, nós olharmos esse gráfico, agora na perspectiva bíblica, na perspectiva de José. A primeira coisa que nós vemos é que José tinha um sonho. Lembra que José em um momento, foi inspirado por Deus, um sonho que ele entende que é de Deus, a qual os irmãos deles estavam à sua volta e se inclinavam para ele tinha um sonho, e ele guardava isso no coração. Ele colocou isso na vida. E aí, eu preciso também colocar isso à medida do que você tem sentido. Quais são os teus sonhos? Ou talvez, quais os teus sonhos que anteriormente nortearam a tua vida? Quais são os teus sonhos? O que tem direcionado o teu caminhar? O que te empolgava? O que te motivava? Nós precisamos aprender a fluir sobre os sonhos. E José, então, tinha um sonho. O problema de José é que ele foi traído. E não tem uma coisa mais chocante, algo que mais nos desanima, por ser traído. E traição é sempre de alguém a qual nós amamos e nós respeitamos. Seria redundante colocar isso, mas é sempre bom entender essa dimensão. Quem não me conhece nunca vai me trair. Pode me afetar de outras formas, mas a traição submete-se a um processo de alguém que está comigo, com alguém a qual eu confiei, com alguém que eu tinha algum tipo de carinho. Então ele é traído pelos seus irmãos, em determinado momento, até pela postura que ele tinha, de denunciar ao pai tudo aquilo que os irmãos faziam no cuidado do gado miúdo. Então os irmãos o pegaram, bateram nele, o prenderam numa cisterna e depois o venderam. E mentiram para o pai como se tivesse forjado a sua morte. Então ele foi traído. E a traição ficou cada vez mais severo quando esse homem então agora é colocado como escravo. A condição de escravidão é um momento a qual o nosso valor pessoal ele é completamente anulado. Eu estou dizendo isso porque você talvez não vai ser vendido como escravo, mas frequentemente nós temos o nosso valor pessoal, o nosso valor humano sendo colocado em xeque. Ou você se sente valorizado dentro da tua casa, ou você se sente plenamente valorizado neste mundo, ou você se sente plenamente valorizado no teu ambiente de trabalho. Então essa questão da perspectiva do valor humano está sendo colocado aqui, está sendo gerado na vida de José. Então ele tem
como escravo. Mas ele vai ainda piorando a sua vida. Ele começa agora a trabalhar com os poderosos. Ele vai para a casa de Potifar, e um homem que tinha tudo no seu ambiente de casa, agora ele tem que servir a alguém de uma terra estranha. E nessa terra estranha, nessa casa desse homem, ainda tem alguma coisa a mais. Ele é humilhado pela patroa e ele é preso, justamente por uma inverdade, por uma injustiça que se estabeleceu sobre a sua vida. A mulher de Potifar entendia ele ser um homem bonito, e tentou contra ele, e inventou uma história com que se ele tivesse tentado ter relações com ela, e então José acaba sendo preso. Mas percebe, o negócio ainda vai caminhando. Ele passa, depois desse momento da noite escura, de um grande sofrimento, ele começa novamente a galgar alguma coisa a mais, e ele se torna assessor do carcereiro. Para quem não tinha nada, para quem estava preso, era o mínimo de coisa que ele já podia esperar. Ele estava conseguindo alguma coisa a mais. Mas ele vai crescendo. Mas mesmo ali, quando o ápice da vida dele está sendo desenvolvido, ele é esquecido na prisão. Ele tem das pessoas que estão ali de liderança tem um sonho. José interpreta o sonho, mas mesmo assim não é suficiente, e ele é esquecido por 2 anos lá, até que Faraó lembra que alguém teve um sonho, e ali ele interpreta o sonho de Faraó, até que ele chegue a casa agora, chega até o Egito como governador. Então essa é a saga de um homem, de alguém que com 17 anos tinha um sonho, e alguém com 30 anos se torna governador. Por 13 anos ele passa por um processo de extremo sofrimento. O quanto tempo você aguenta sofrer? Por quanto tempo você é capaz de passar a vida lutando? Eu conheço muitas histórias aqui. Recentemente alguém na reunião de homens contou da sua história, de onde veio, o que enfrentou, com quanto dinheiro no bolso chegou aqui em Vilhena, aqui na região, e hoje pode dizer que venceu. Eu sei que cada história passa por um processo desse, principalmente os mais velhos, talvez os mais novos estão, de certa forma, ilesos ao sofrimento material, mas agora estão muito suscetíveis ao sofrimento emocional, mas de qualquer forma todos nós enfrentamos alguma coisa. Eu sempre digo o seguinte, que é um momento muito bacana, muito lindo, quando nós pegamos na nossa mão um canudo de um diploma. Quando eu peguei o meu diploma de bacharel em teologia, foi algo muito, muito bacana, porque eu tive que deixar a minha cidade, eu tive que deixar a minha família e morar num lugar que só tinha mofo, enfrentar um calorzão, passar lá muitas noites de sofrimento para poder chegar naquele momento. Mas quando eu peguei o canudo nas minhas mãos, olhei para trás, eu disse, valeu a pena, valeu a pena. No final, valeu a pena, né, pastora? No final, vale tudo a pena. São esses aspectos que nós somos envolvidos. Agora, nós temos muita dificuldade em mensurar, em pensar, enquanto nós estamos em meio a essas dificuldades. E nós temos muita dificuldade de entender o que Deus está nos ensinando em relação a essas dificuldades. Então, como está descrito ali, essa é uma perspectiva míope da vida, de um homem que está cheio de sofrimento, de um homem que sofre poucas e boas, porque ele tinha um sonho. Mas é uma outra forma de ver isso, que é uma perspectiva mais ampla da vida. Então, no lugar de um rapaz que tinha sonhos, nós podemos ver um filhinho de papai. Porque não era assim? José, no começo da vida, era muito soberbo. Ele tinha um sonho, tinha a predileção do pai, ganhou uma roupa nova do pai, e o que ele fazia? Ele ia lá mostrar para os seus irmãos. Eu não sei se já teve filho de fazer assim, ganhar um presente e sai no meio dos outros irmãos, olha que eu ganhei, né? Tipo dizendo, olha quem eu sou, olha a importância que eu tenho, olha o que você tem. Então isso acontece. Então, na verdade, José não tinha nenhuma perspectiva interessante da vida. Então ele era colocado como apenas um filhinho de papai. Hoje nós podemos fazer isso, nós podemos ter essa interpretação, por tudo aquilo que ele passou. E quando ele foi traído pelos seus irmãos, o que seria uma coisa muito danosa, o que chocaria muitos, mas na verdade ele começa a valorizar relacionamentos, a ponto de que ele termina a sua vida perdoando os seus irmãos. Ele ultrapassa a barreira da traição,
Ele ultrapassa a barreira do ressentimento e agora ele entende o que é um relacionamento de verdade. E ele começa a cuidar dos seus irmãos. Ele começa agora a cuidar do seu pai. Ele começa a desenvolver a sua vida debaixo da presença do Senhor. Na sexta-feira eu falava no culto da madrugada o seguinte, que José coloca o nome do seu filho mais velho de Manassés, porque significava o seguinte dito: eu esqueci aquilo que fizeram contra mim. Eu esqueci, não me recordo mais, das ofensas que eu sofri, porque eu consegui ultrapassar pela graça do Senhor e consegui perdoar, e agora eu entendo o que é relacionamento. E a pergunta que eu faço: você entende o que é relacionamento de verdade? Porque relacionamento de verdade que é constituído por amargura, por ressentimento, por dores, não é relacionamento. Relacionamento que eu fico competindo com outra pessoa, porque de vez em quando nós fazemos isso, não? Quem é casado, marido e mulher, fica competindo. Quem fez isso, quem não fez aquilo, quem devia fazer aquilo outro, e a gente fica ali. Isso não é relacionamento. Mas relacionamento autêntico é aquele que perdão, aquele que cuidado fazem parte da sua caminhada. Em que provavelmente José viu os erros que ele cometeu, os irmãos também perceberam o grave erro que cometeram, e naquele momento há um processo de reconciliação. Então há uma transformação aqui na vida de José, há uma transformação na vida dos seus irmãos. Mas vamos lá, ele foi vendido como escravo, mas foi nesse momento de escravidão que ele foi tirado todo o seu valor, que ele aprendeu o real sentido do valor da vida humana. Meu irmão, minha irmã, infelizmente nós só conseguimos entender o valor de uma pessoa quando ela morre. Nós conseguimos mensurar a falta, a importância, a relevância que ela tem para nós quando ela morre. Nós, infelizmente, só conseguimos perceber a importância de ter saúde quando a gente está acamado. Nós só conseguimos ter a noção daquilo que nós podemos fazer quando já nós não conseguimos mais fazer. A gente já está, de uma certa forma, inutilizado nesse aspecto. Então, nós precisamos tirar a melhor lição desse processo e entender o valor que a vida humana tem. Quando ele foi trabalhar pelos poderosos, ele aprendeu o valor do trabalho, coisa que ele não fazia quando estava com os pais. Quando ele foi humilhado, quando ele foi preso, ele aprendeu o valor da fidelidade, porque ele foi fiel, mesmo em meio a circunstâncias difíceis, mesmo em meio à injustiça, ele exerceu a sua fidelidade. Quando ele foi assessor, ele aprendeu o valor de ser humano, de poder galgar novamente um novo trilho para a sua vida. E por fim, quando ele foi esquecido, ele aprendeu o valor da honra e do compromisso, porque Deus continuou fiel sobre a sua vida. Por mais que ele tenha sido esquecido por 2 anos, Deus o honrou tão grandemente, que ele não mais foi um assessor, ele se tornou um governador dentro desse ambiente. Entende tudo isso? Que nós passamos pelas nossas dificuldades, e essas dificuldades elas são completamente naturais, os altos e baixos da nossa vida, mas a grande diferença que precisa ficar nos nossos ser é como nós lidamos com tudo isso e o que nós temos aprendido com tudo isso. E no momento de dificuldade você precisa aprender a perguntar a Deus: Senhor, o que Tu queres para mim? O que Tu queres fazer sobre mim? Porque dentro dessas duas visões, uma ela é completamente míope, e algumas perguntas dessa visão míope ficam no nosso coração. A gente pergunta: isso é bom ou isso é ruim? Parece muitas vezes que nós regredimos a um ponto de criança, porque criança tem um gosto, se ele é doce ou se ele é amargo. Então, pirulito é doce? É bom. Rúcula é amargo? É ruim. Quando, na verdade, nós sabemos que é exatamente o oposto. E muitas vezes nós optamos as escolhas da nossa vida por aquilo que nós condicionamos ser bom ou ruim. E por causa disso, frequentemente, nós tomamos as piores decisões na nossa caminhada. A visão míope é que quando a gente está no momento de dificuldade, a gente não para perguntar para Deus o porquê nós estamos passando por isso. Nós nos sentimos injustiçados. Nós não pedimos
para Deus, Senhor, o que Tu quer constituir em mim? O que Tu quer constituir no meu caráter? Mas nós perguntamos, Senhor, por quê? Eu tenho sido um crente tão fiel, eu tenho dado dízimo, eu tenho ido na igreja, eu oro de vez em quando eu leio a Bíblia, por que isso? Já viu aquelas pessoas que se colocam como vítima? E frequentemente nós nos pegamos como essas vítimas. Senhor, o porquê? Em vez de perguntar, Senhor, o que Tu está querendo me ensinar com essa dificuldade? O que Tu queres mostrar para mim? Da mesma forma, quando nós temos uma lente ampliada, nós começamos a enxergar pela transformação. É fácil hoje para mim, com um canudo na mão, com um diploma na mão, entender o quanto foi importante os dias de sofrimento que eu passei em Porto Velho. Mas naquele momento tudo era muito triste, tudo era muito desfocado. Mas quando eu entendo agora algumas coisas que Deus trabalhou na minha vida, eu vejo que Deus não me nutriu apenas intelectualmente, mas Deus trabalhou algumas coisas no meu caráter pastoral. E assim é sobre cada um de nós. Então a gente não pergunta mais se isso é bom, isso é ruim, mas nós perguntamos, Senhor, estabelece o Teu propósito sobre mim. Você tem tido essa coragem de, em meio à noite escura, perguntar, o que Tu queres de mim, Senhor? O que Tu queres fazer? Por que as coisas não estão dando certo? Eu sei. Mas o que Tu quer trabalhar, desenvolver no meu caráter a partir disso? São perguntas, são questionamentos que nós devemos fazer. E os nossos sonhos e o desenvolvimento dos nossos sonhos passam pela coragem de enfrentar cada um desses obstáculos. Passa pela coragem de permitir que Deus trabalhe cada área da minha vida para que eu possa chegar no ambiente da vitória, no ambiente da presença de Deus. Então tem algumas lições importantes que ficam desse texto. A primeira é que em todo tempo, você vai perceber na vida de José, seja no momento alto, seja no momento baixo, seja no palácio, seja na prisão, Deus estava sempre abençoando, Deus estava sempre protegendo. E eu quero fazer a mesma afirmação para você, independente de qual seja o teu momento no gráfico da vida, Deus sempre está contigo. Se tudo está dando certo para você, Deus está contigo, meu irmão, minha irmã. Mas se as coisas não estão dando certo da maneira que você esperava, Deus continua sustentando a tua vida. Saiba disso. A segunda coisa é que as dificuldades não são os nossos limitadores. Nós não temos por certo que na vida nós vamos ter dificuldade. Nós não temos por certo que a palavra diz isso, no mundo tereis aflições, então a dificuldade não é privilégio de poucos, é privilégio de todos nós. Então não são as dificuldades que te limitam. Talvez quando eu encontro uma dificuldade, eu mesmo começo a boicotar a minha caminhada, isso acontece muito. Eu mesmo começo a baixar a cabeça e não enfrento aquela situação, mas eu quero dizer para você, se você tiver fé, se você tiver o sonho avivado, se você tiver esperança, todas essas questões serão superadas pela presença do Senhor na tua vida. Então não há limites para você. E as tuas dificuldades não é para você não alcançar algo, é para que você saboreie a sua vitória, entendendo o agir, o caráter de Deus. E a terceira e última coisa é que os sonhos não morrem para aqueles que acreditam. Você crê em Deus? Você crê que Deus te chamou? Você crê que Deus tem planos para você? Você tem tido a noção que as dificuldades tentam bagunçar um pouco o teu norte? Mas entenda que os teus sonhos, sonhos de hoje, sonhos que você já teve alguns momentos antes na tua caminhada, eles não morrem, eles não se perderam no tempo, simplesmente acredite que Deus está levando para lugares adiante. Tem uma história, um pastor chamado Martin Luther King Jr., no caso, que a frase famosa dele ficou descrita que é I have a dream. Olha, falando em inglês aqui, gastando meu inglês, que diz assim, eu tenho um sonho. Seja crente, porque ele é pastor, ou não, praticamente todas as pessoas sabem dessa história. Era um pastor que, por ser negro, por vir de uma família com alguma dificuldade, decidiu enfrentar nos Estados Unidos todo o processo de segregação,
todo o processo a qual os negros eram subjugados a uma condição menor do que os brancos. E nós estamos próximo aí do Dia da Consciência Negra. Claro que tem os extremos, claro que tem um pensamento muito fora em alguns momentos, mas nós precisamos aprender a valorizar e combater qualquer tipo de preconceito nessa área que possa ter. E esse homem se tornou um precursor. Ele organizou-se uma grande marcha e chegou lá em Washington e fez um discurso político, mas com cunho cristão, a qual 300 mil pessoas ouviram aquele discurso. E dentro do discurso que ele tinha, ele dizia assim, que ele sonhava, ver as filhas e os filhos pudessem ser julgados não pela cor da sua pele, mas que fossem julgados pelo seu caráter. E eu achei fantástico essa frase, porque, de novo, ele foge do processo da vitimização. Ele diz, simplesmente, ele não foge ao julgamento, mas ele queria fugir aos julgamentos que fossem equivocados. Então não era pela cor da pele, mas pelo caráter. Você imagina se nós fôssemos julgados pelo caráter que nós temos? Você imagina se as pessoas fossem julgadas pelo caráter? Talvez o processo de julgamento fosse muito maior, mas ele estava disposto a isso, porque muito provavelmente o caráter dele era completamente ilibado. Então ele tinha essa perspectiva e ficou claro isso. Inclusive ele foi assassinado. Tamanho é o ícone a que ele se tornou. Mas nessa perspectiva de sonho, tem uma das frases dele que eu gostei muito, que diz a seguinte, sobre os sonhos. Se não puder voar, corra. Se não puder correr, ande. Se não puder andar, rasteje. Mas continue em frente de qualquer jeito. Você tem sonhos? Você tem dificuldades? Se você puder voar, faça igual o menininho da foto. Voe. Dê asas à imaginação. Dê asas ao seu talento. Dê asas àquilo que você idealiza. Mas se você não puder voar, comece a correr. Se você não puder correr, comece a andar. Está muito difícil, começa a rastejar, mas não desista, não pare, não deixe que os seus sonhos fiquem pelo caminho, não deixe que as dificuldades sejam um limitador teu. Está enfrentando luta no trabalho? Rasteje. Está enfrentando luta no casamento? Siga em frente. Está enfrentando lutas na tua vida emocional e espiritual? Continue. Tem até um desenho, filminho animado, o Procurando Nemo, que em determinado momento continue a nadar, continue a nadar, continue a nadar. Não tem nada mais bíblico, nada mais a ver com o Evangelho do que essa condição. Continue a andar, continue a nadar, continue a ir, continue, busque, vá. Porque o cristão devia ser o povo mais empolgado. Porque por mais que ele venha enfrentar dificuldade, ele sabe que no final da sua vida tem um galardão, tem vida eterna, tem o céu. Como nós cantamos aqui nesta noite, o céu é para nós, a nova Jerusalém é onde nós, a noiva do Senhor, vamos habitar. Um lugar que não terá mais morte, um lugar que não terá mais sofrimento, é um lugar que nós vamos desfrutar a nossa vida na presença do Senhor. Então nós temos muito o que buscar dessa presença, nós temos muito a ir em direção àquilo que o Senhor tem para nós. Mas aí eu quero encerrar do mesmo versículo que foi iniciada a pregação desta noite, quando os irmãos de José vêm até ele, eles já estavam num ambiente de fome, o pai de José estava naquela mesma situação, a casa de José, o ambiente que José morava estava completamente assolado, e os irmãos não tinham mais nenhum recurso, a não ser vir até ele. E quando José está ali, os irmãos estão em volta dele, talvez os irmãos levados por um sentimento de dependência, talvez por um sentimento de até uma humilhação, se curvam a ele, talvez não no sentido físico, mas se curvam a ele no sentido emocional, psicológico, e começam a lhe pedir alguma coisa. E quando José vê aquela situação, ele se lembra dos sonhos. Eu não sei se José lembrava dos sonhos quando ele estava lá na cadeia.
Eu não sei se José lembrava dos sonhos quando ele foi injustiçado. Eu não sei se José lembrava dos sonhos quando ele estava lá no poço. Mas naquele momento é como se ele percebesse assim: tudo aquilo que Deus colocou para mim faz sentido. Tudo aquilo que Deus prometeu para mim fez sentido na minha existência. E ele começa então a se emocionar. Então ele começa a perceber o agir, a grandeza de Deus sobre a sua vida. Há um tempo em que tudo vai encontrar o seu caminho. Há um tempo em que a vitória daquilo que Deus prometeu para nós vai alcançar. Eu quero deixar muito claro isso, que eu estou falando dos sonhos, daquilo que Deus estabeleceu sobre nós, da vocação, do chamado que Deus colocou sobre nós. Há um tempo que tudo aquilo que nós sonhamos, que Deus nos fez sonhar, apesar das dificuldades, apesar da luta, vão encontrar o seu êxito. E aqui a gente vai perceber que tudo valeu a pena. Mas o grande segredo não é naquele momento nós percebemos isso, mas o grande segredo é como que nós temos enfrentado a cada uma dessa caminhada. Os sonhos são uma realidade, mas a esperança precisa ser nutrida na presença do Senhor. O sonho é uma realidade, mas a nossa fé precisa estar firmada em Cristo Jesus. Nós precisamos aprender a lidar com o sofrimento. Há muitas pessoas, eu lido com muitas pessoas que negam o seu sofrimento, fingem que nada está acontecendo. Pessoas que quando são levadas a abrir o coração, todo mundo começa a ficar de queixo caído. Olha, eu pensei que esse homem não tinha problema nenhum, pensei que essa mulher não tinha problema nenhum. E na verdade nós estamos num tempo que cada vez mais isso vai ser uma realidade. Nós estávamos em Fortaleza num curso sobre suicídio, depressão, e diz que 1/3 da população brasileira daqui a alguns anos vão estar com medida de depressão. Conta aí a cada 3, você vai ver que é um ambiente muito ruim. Então, meu irmão, minha irmã, se depressão, se as doenças psicoemocionais vão ser as coisas mais profundas de dores, de sofrimento, aonde vai estar a cura? Ela não vai ser mais física, ela vai ser emocional, ela vai ser nas questões psíquicas. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque frequentemente alguém diz assim: pastor, como é que não estamos vendo pessoas, os coxos caminharem? Não estamos vendo? É porque nós estamos ainda focados nas questões físicas, e hoje não é mais as questões físicas que têm adoecido as pessoas. E nós estamos vivendo um momento de cura, sim. Deus tem tratado as nossas vidas, Deus tem falado aos nossos corações, Deus tem tratado a nossa alma. Mas para que esse tratamento se torne completo, eu preciso desenvolver de uma forma melhor os sofrimentos da minha vida. O que você tem aprendido com os teus sofrimentos? O que Deus está querendo te ensinar com os sofrimentos? O que Deus está trabalhando na tua vida? Quando Deus tinha sinalizado para Israel, Canaã, o lugar que emana leite e mel, Ele não transportou o povo do Egito diretamente para Canaã. Sabe por quê? Porque senão o povo que não foi tratado ia simplesmente pegar os mesmos problemas e na nova terra ia consolidar uma nação completamente desfigurada, uma nação completamente repetindo os mesmos erros. O que Deus precisou fazer? Colocou o povo no deserto, e deserto é lugar de tratamento, para confronto dos seus pecados, para que se estabelecesse lei, para que se estabelecesse novamente um povo, para que chegasse curado a Canaã. A gente sabe bem da história que, infelizmente, a esmagadora maioria não se permitiu ser tratado, então não chegou na terra dos sonhos. Mas aqueles que permitiram o toque do Senhor, o renovo do Senhor, começaram a desfrutar do novo ambiente. Da mesma forma, isso continua a acontecer conosco. O mundo de perdição representa para nós o Egito, o céu é a nossa Canaã, mas muitas vezes nós não permitimos ser tratados pelo Senhor. Muitas vezes nós insistimos nos nossos erros, nas nossas falhas, mas quando nós aprendemos as dificuldades e que Deus está trabalhando em cada nosso coração, nós vamos sendo habilitados para chegar na solução dos nossos sonhos, até o momento que você vai dizer: olha, lembrei dos meus sonhos, Deus me fez sonhar, Deus me fez realizar. Tudo que eu passei valeu a pena, porque Deus consolidou em mim um caráter da sua presença. Os sonhos de Deus, eles não se frustram.
Quais são os sonhos de Deus para o seu coração? O que a dificuldade te diz? Que você não pode? Que você não vai alcançar? Mas lembra aqui, o que Deus te diz? O que Deus te disse? Nós não pautamos a nossa vida por aquilo que as dificuldades nos dizem. Nós pautamos a nossa vida por aquilo que a palavra foi liberada pelas nossas vidas. Nós não pautamos a nossa vida porque o diabo, os seus anjos e o mundo diz ao nosso respeito. Nós pautamos a nossa vida por aquilo que a palavra de Deus fala sobre nós.